Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 27 de fevereiro do ano de 2017 e o nosso tema hoje é Quaresma e Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Vamos lá, o que Quaresma tem a ver com a Umbanda? Por que esse assunto é tão importante e mexe tanto com os terreiros de Umbanda? Vamos tentar entender isso. Nesta reflexão, eu não vou procurar trazer o histórico da Quaresma, qual o seu significado ou a sua importância, porque isso facilmente pode ser encontrado na internet e como é uma tradição muito forte ainda da Igreja Católica, então é bem provável que você que está me ouvindo agora tenha pelo menos um conhecimento básico do que seja a Quaresma e sua importância dentro do catolicismo. Mas o que isso tem a ver com a Umbanda? Essa talvez é a pergunta que você está se fazendo, porque foi também a pergunta que eu me fiz quando comecei a perceber as entidades falando sobre esse assunto. O que para mim foi um espanto, porque Quaresma, para mim, era apenas uma tradição católica que não tinha implicações espirituais. Mas conversando com as entidades, eu acabei percebendo que não. A Quaresma, embora seja sim uma tradição cristã, ela tem sim influência espiritual e isso foi realmente muito interessante de se descobrir. Bom, existe um texto meu que tem circulado aí na internet, talvez você até já tenha lido, porque em todos os grupos de WhatsApp que eu estou, eu vejo esse texto circulando, chamado Quaresma, quando abrem os portões do umbral. Infelizmente até já vi vários sites postando sem citar a fonte, sem citar o autor. Mas não tem problema, o conteúdo está passando para frente, sinal de que as pessoas estão gostando. E nesse texto eu condensei aquilo que as entidades me falaram sobre o que de fato acontece na Quaresma. E o que elas me explicaram é o seguinte, que este é um período de intensa agitação espiritual. Muitos espíritos inferiores procuram se aproximar da Terra. E é uma quantidade tão grande de espíritos que mesmo aqueles guardiões que trabalham nos chamados canais de entrada e canais de saída, que são, digamos assim, como se fossem portais para você atravessar as esferas espirituais, nem mesmo eles conseguem conter esse contingente de espírito que deseja vir para a Terra, sequiosos de fazerem tudo aquilo que gostavam de fazer e que sentem falta. Então, um período de muita e intensa perturbação espiritual. Muito bem, segundo as entidades me disseram, do ponto de vista espiritual, a Quaresma para eles começa assim que começa o Carnaval. Por quê? Porque o Carnaval é a festa em que, com todo respeito àqueles que gostam de Carnaval, mas hoje nós sabemos, é a festa, é o momento em que há mais baixaria, onde o ser humano está mais perto da sua animalidade. E nós temos um coletivo de milhões e milhões de pessoas que durante alguns dias simplesmente se desligam dos valores e vão para a rua beber, fazer sexo descontroladamente, usar drogas e cometer todos os tipos de excesso possível. Então deixo claro aqui que não estou falando mal do Carnaval e que respeito as pessoas que gostam e sabem aproveitar o Carnaval. Mas do ponto de vista espiritual, não é possível ignorar que essa grande massa de pessoas vibrando em intensa animalidade acabe servindo como um verdadeiro ímã entre a crosta e o umbral. Então essa imensa agitação que faz com que essas dimensões espirituais comecem a se estreitar. E então esses espíritos acabam vindo para a Terra e começa um período de muitas e intensas perturbações em todo o planeta. Muito bem, sinceramente não sei explicar para vocês, não cheguei a aprofundar os estudos em dizer o porquê que fica tanto tempo. Por que não acaba quando acaba o Carnaval, por exemplo? Sinceramente não sei. Mas o fato é que a partir desta entrada
esses espíritos como se tivessem um salvo-conduto para durante 40 dias perambular pela Terra. E pelo que os espíritos me falaram, isso acontece já há centenas de anos. Então não é uma coisa que surgiu agora. Isso aí já ocorre há centenas e centenas de anos. É justamente por isso que muitos terreiros de Umbanda encerram as suas atividades no período da Quaresma e procuram fechar as suas portas. Tem muito terreiro que começou a Quaresma, fecha e só abre quando acaba a Quaresma. E há terreiros, como por exemplo na primeira casa onde eu trabalhei, que só se trabalha com a linha das almas. Então os atendimentos continuam, mas somente a linha das almas é quem vai trabalhar. Na nossa casa vão trabalhar caboclos e pretos velhos, como seria normal a programação do mês, não há alteração. E sempre que eu conversei com as entidades sobre a Quaresma, elas diziam o seguinte, que era um período em que elas trabalhavam muito, porque com tanto espírito solto por aí fazendo bagunça, é de se imaginar que o trabalho dos guias dobre ou triplique, e de fato é isso que acontece, o trabalho deles fica muito mais intenso. Mas como é uma época de muita agitação, é também por consequência uma época de muito sofrimento. Então como fechar as portas no período mais crítico durante toda a roda do ano? Eles deixam claro para mim, não existe período do ano mais crítico do que o período da Quaresma. Então, como fechar as portas? Por que negar socorro espiritual a tantas pessoas que vão procurar o terreiro e muitas vezes trarão consigo os obsessores, profundamente doentes, perturbados ou infelizes? Então, segundo os espíritos que eu pude conversar, eles são totalmente contra esse processo de fechar as casas durante a Quaresma. Pelo contrário, eles falam que é durante a Quaresma que a gente tem que trabalhar mais, fazer mais caridade, estender o socorro mais profundamente a todos aqueles que sofrem. Em contrapartida, também é um período de apreensão, porque é um período em que ocorrem muitas brigas e desentendimentos nos terreiros. Então os espíritos também sempre falam para a gente tomar mais cuidado, redobrar os nossos cuidados com o pensamento, com o sentimento, com a oração, fortificar mais a nossa vontade, a nossa fé, a fim de que a gente não fique tão vulnerável assim aos ataques que frequentemente acontecem aos terreiros durante o período da Quaresma. Afinal de contas, quem está infeliz, quem está nas sombras, não quer ver luz, não quer ver alegria, não quer ver felicidade. Qualquer instituição, religiosa ou não, que promova de alguma forma o bem-estar e a felicidade humana, acaba se tornando alvo desses espíritos que não querem que a Terra progrida. Obviamente não faltam a proteção dos guias. O que às vezes falta é a nossa firmeza de cabeça em não ceder às tentações que nos chegam. Então, o objetivo dessa reflexão é trazer este ponto. Eu espero que ajude, talvez algum trabalhador de Umbanda vai ouvir esse áudio, está com receio sobre a Quaresma. As entidades sempre me falaram, não há nada demais na Quaresma, não precisa modificar os trabalhos, não tem que fazer uma defumação mais forte, não tem que fazer uma tronqueira mais forte, não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. A última gira nossa, o Preto Velho falou, firmem a cabeça, dobrem os cuidados com o pensamento, com o sentimento, com a oração. Quem for brincar o carnaval, vá, mas tome cuidado. Não se perca, não perca a si próprio, entrando nessa onda de animalidade que infelizmente varre o país nesses dias. Tenham consciência de que vocês são e vocês podem brincar com naturalidade, mas tomem cuidado. E chegando a Quaresma, dobrem os esforços. Peguem mais firme na oração, mais firme no pensamento positivo, toma cuidado com o que sente e a Quaresma passa e vocês continuam trabalhando sem nenhum problema. Então, Quaresma é sinônimo de trabalho espiritual, de vigilância redobrada e de muita caridade no bem. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.